Olá, infinitos e infinitas. Olá, príncipes e princesas. Bem, neste vídeo de hoje vamos fazer uma tag que está mais relacionada para as mulheres, pelo menos das perguntas que encontramos. Tem aqui 11 ou 12 afirmações e nós vamos responder aquilo que nós achamos. Então, a primeira pergunta, o que nós mais gostamos no nosso corpo? No meu caso são os olhos, Eu acho que é mais a parte do rosto e do cabelo. os olhos, o cabelo e as pestanas. Segunda pergunta, vocês estão felizes com vocês mesmas ou têm algo que mudariam completamente? Eu estou feliz comigo mesmo. Sim. Fisicamente, sim. A terceira pergunta. Vocês fariam alguma cirurgia plástica? Quais? Não. Quarta pergunta. Vocês preferem seguir tendências ou criar o vosso próprio estilo sem se preocuparem com o que as pessoas vão pensar? Eu Criar o meu próprio estilo. tenho o meu próprio estilo. Não são as pessoas que têm gostado. Quinta pergunta. Se a sua vida estiver envolvida em alguma fofoca, o que você faz? Se eu vi que é uma fofoca tipo, que pode eventualmente vir destruir a minha vida, primeiro vou tentar perceber quem foi a pessoa que andou a espalhar o ato. Sim, e depois tentar arranjar maneira de provar que aquilo é mentira, porque Exato. se a pessoa me quis ver mal, então também vou querer ver mal a pessoa. Exatamente. Mas que não seja para as outras pessoas, quando voltarem a passar por supostamente o que nós estamos a passar, perceberem que tipo de pessoa é aquela. Gente. Sexta pergunta. Quando uma pessoa faz algo que você não gosta, você fala para a pessoa que isso não foi fixe? Claro. Sim. Sétima questão. Você confia na sua intuição? Conta alguma história em que ela te ajudou a livrar de um problema. Assim, livrar um problema não sei, algumas mas pessoas, sim. eu, por exemplo, quando conheço uma pessoa, tipo, obviamente, pronto, uma ou outra vez posso me ter enganado, mas raramente, tipo, isso acontece. Normalmente olho para uma pessoa e digo logo, olha, eu acho que não vou dar bem com esta pessoa, ou acho que esta pessoa não é de todo aquilo que aparenta ser. Normalmente bate sempre certo. Claro, há aquelas exceções quando achamos que uma pessoa, por exemplo, é má e depois vai-se a descobrir até é fixe. Também ao contrário, né? Mas normalmente resulta. Oitava pergunta. Você, como é que nós nos cuidamos? Fazemos exercícios e temos uma rotina saudável? Assim, exercício nós não fazemos. Rotina saudável... Quer dizer, rotina saudável depende, porque quer dizer... Comer porcarias não é bem uma rotina e também não é saudável, só isso, como quando estás no tempo de aulas tens a tua própria rotina, não podes fugir muito daquilo. Mas como é que nós nos cuidamos? Eu acho que não temos assim tantos cuidados quanto em isso. termos de... Tentamos também não comer todos os dias assim coisas muito que façam muito e mal. depois, tipo, em termos de, pronto, higiene é o básico, né? Tipo, ter o cabelo arranjado, tipo, sim, tomar banho, essas coisas todas, o básico, né? Bem, em relação a comida... Às vezes podemos pôr um bocado de cremes... Tipo, também, por exemplo, tentamos tirar a maquilhagem para a pele também respirar um bocadinho. Sim, eu sei que nós fazemos, tipo, às vezes um bocado mal, porque dizem que não devemos usar maquilhagem todos os dias, porque também acaba por estragar a pele. Ou, por exemplo, pintar as unhas também todos os dias, dizem que nós também devemos deixar respirar um bocado as unhas. É um bocado inevitável. Mas acho que não temos assim nenhum cuidado especial. Nona pergunta, já sofremos algum tipo de preconceito pela aparência? Não. Eu acho que não, mas também não estou nem aí. Décima pergunta, o que você acha que não pode faltar na personalidade de uma mulher confiante? Para ser confiança, ser segura de si mesma, dar só respeito. E depois, tipo, ter aquela coisa que é, se ela está segura de si, tipo, se ela sabe o que é, tipo, não ligar mesmo à opinião de terceiros. Sim. Sim, e também ser sincera com ela própria e com os outros. Sim, claro. A 11ª pergunta, você se considera uma mulher confiante? O que você acha das mulheres super confiantes? Bem, respondendo à primeira parte, se consideramos mulheres confiantes... Em dias. Eu acho que é mais os dizem que eu não me considero confiante do que... Imagina, eu considero-me uma mulher, tipo, confiante, tipo assim, no geral. Mas, tipo, há aquelas situações em que tu pões um bocado... Acho que sou bem segura em relação a bem coisas. Pões um bocado à prova, né? Mas sim, mas regra geral, acho que sim. O que você acha das mulheres super confiantes? Bem, respondendo agora, o que é que nós achamos das mulheres super confiantes? Eu acho que uma pessoa super confiante, seja em que sentido for, ou em que circunstâncias for, acho que normalmente nunca é muito bom. Porque depois quando acontece alguma cena, ela se calhar deixa essa confiança ir um bocado abaixo. E é a primeira a magoar-se com ela própria. Mas isso também pode ser dos significados, porque uma pessoa super confiante do género é uma pessoa que, por muitas críticas que esteja a levar, não se deixa abalar, e se for assim é uma coisa boa. Agora, se for uma pessoa que, tipo, com demasiada confiança, não ter tipo aquelas inseguranças, eu acho que também nunca vai valorizar nada. Sim, eu acho que sim. Também depende do contexto dessa pergunta. Tens mais alguma que queiras fazer, assim, tipo, sobre as mulheres no geral ou assim? Qual é que é a característica que mais irrita numa mulher? Uma mulher, numa amiga, tipo, pronto. A característica que mais irrita numa mulher? Eu acho que é... eu acho que é um bocado, lá está, é não se dar um bocado ao respeito e ter assim, tipo, ações que, tipo, não, às vezes não deixam, tipo, o time, entre aspas, mulheres, assim, tipo, orgulhoso.
por exemplo, quando é bué, é que eu ia te explicar. Um bocado mais quando é assim oferecido. bué mais oferecida, mais explícita em certos sítios, a em coisa certas... que a mim mais me irrita é, por exemplo, eu já falei bem. Ou aquela rivalidade que há, por exemplo, entre mulheres e mulheres. Isso também. Eu já falei tipo, várias vezes com o meu namorado, várias vezes sobre isto. Às vezes ficar tipo em conversa, estás a ver? E tipo, há coisas que eu acho que o que mais me irrita nelas é. Tipo, toda a gente ouve, porque aquele rapaz é muito play, não sei o quê. Mas fomos a ver bem, elas é que provocam. Sim, ela Porque, tipo, foi como uma vez disse ao meu namorado, eu jamais, tipo, imagina, no meu caso, jamais, tipo, ia gostar de ver, por exemplo, o meu namorado ou a pessoa que eu gostava, tipo, imagina, bué explícita em fotos. Sim. Tipo, ao passo que elas, por exemplo, vejo bem rapazes, tipo, que elas põem fotos, imagina, em troncos nus, ou pronto, mesmo fotos mesmo, que não me nuvem, não deviam estar nas redes sociais. E eles parece que às vezes ainda incentivam, ou tipo, não se preocupam, fica assim, fogo, mas aquelas pessoas não sentem que o que é deles, entre aspas, está a ser exposto para todo o mundo. Tipo, Sim, ou seja, é por um lado, eles para milhões de eles pessoas. fazem-se um bocado de vítimas a dizer que eles é que pedem, mas por outro lado, como eles também não reclamam, elas também gostam de fazer. Acho que quais é que achas que são as principais diferenças entre as mulheres do antigamente com as mulheres de hoje em dia? Mulheres, tipo, acho no que, geral, sinceramente, o respeito, acho que antigamente o respeito entre mulheres, acho que era muito maior antes do que agora. Agora acho que está tipo cada um, não percebo porque é que cada uma tem que estar a querer mostrar que é melhor que a outra. Sim. Acho que são pessoas diferentes, tipo, E não acho sei isso se um bocado ridículo. Antigamente também. Pronto. E acho que é também, imagina, antigamente a mulher tipo, não tinha tanto espaço tipo, para se expandir, estás a ver? Sim, era um bocado mais acanhada. E hoje em dia eu acho que elas são bem soltas, tipo, são soltas demais. Tipo, parece que, sim, também imagina, é elas 8 ou querem, 80. elas querem respeito, mas lá está, não se dão ao respeito. Isso é por acaso uma cena que me entristece bué, porque tipo, eu fico a pensar, quando essas mulheres, uma vez tiverem filhos, tipo, imagina os filhos a verem esse tipo de coisas. Sim, antigamente, por exemplo, um homem, um rapaz, tipo, que saía com uma rapariga demoraria para aí sei lá, um ano. Sim, tinha de ter o consentimento dos pais e tal. Hoje em dia, Hoje em dia já é tipo. Eu não estou a dizer que estou a favor disso, né? Mas. Não sei. Há certos hábitos acho que se perderam que. Pronto. É como antes. Antes, por exemplo, tu para conquistar alguém, o teu truque podia ser, por exemplo, uma carta. Hoje em dia é tipo nudes. Sim. Tipo, não percebo. Qual é que achas que é a principal diferença entre mulheres e homens? Hoje em dia, tipo, estamos a falar hoje em dia. Eu acho que as mulheres são muito mais. Isto também é óbvio que há exceções dos dois lados. Mas no geral acho que as mulheres são muito mais sentimentais e sentem muito mais as coisas, tipo, ao nível. São mais sensíveis em certas situações do que os homens. Acho que os homens são tipo, um bocado mais frios, conseguem ser um bocado mais racionais. É óbvio que há exceções, mas no geral acho que é tipo assim. Mais diferenças. Acho que as mulheres tipo, às vezes ligam tipo, aos mais pequenos detalhes, para elas são mais importantes. São mais preocupadas. E os homens às vezes tipo imagina, a data, sei lá, alguém lembrar-se da data de namoro, imagina. Tipo, elas se calhar conseguem lembrar-se muito mais e se calhar oferecer uma coisa muito mais querida e eles se calhar precisam ali a uma loja, compram uma coisa rápida. Tanta paciência. E, tipo, acho que sim. Pronto. Mais diferenças entre os homens e as mulheres. Acho que as mulheres, tipo, como normalmente são às vezes mais magoadas, não conseguem tanto expressar aquilo que às vezes sentem, às vezes que os homens conseguem um bocadinho mais, também depende dos casos, mas pronto. Mais. Achas que há mais algum? Acho que não. Mais perguntas. Tens alguma? Sim. Tipo, quem é que tu. Imagina, nós na vida podemos ser traídos por homens ou mulheres. Tipo, no nosso caso, pronto, homens por namorados e mulheres por amigas. Qual é que achas que a traição custa mais aceitar? Tipo, eu não estou a dizer se é namoro ou coisa. Eu estou a dizer qual é que é mais difícil de tu aceitares? De um homem ou de uma mulher? Epá, depende muito. Eu acho que nesse caso depende muito. Eu acho que se fosse, por exemplo, entre namoro e amizade, para mim ia-me custar muito mais o namoro do que propriamente a amizade. Mas tipo, entre homem e homem, eu acho que o homem consegue ser um bocado pior. Porque lá está, na mulher como há sempre aquela rivalidade, uma pessoa já sabe mais ou menos com o que conta. Sim, com o homem mas com o homem é tipo diferente, porque supostamente tu estás a entregar-te a alguém e tu pensas que também, pronto, se está a entregar a ti da mesma maneira e depois tipo quando percebes que isso não é bem assim, tipo, acho que ficas muito mais magoada, muito mais sentes que te traíram muito mais, tipo, em dobro ou triplo se calhar que se fosse uma mulher. No meu caso, pelo menos. Também acho que sim. Agora, por exemplo, achas que há algum pensamento ou algum gesto, tipo alguma coisa que seja comum a todas as mulheres?
Alguma coisa que seja como todas as mulheres. Sim. Bem, se for preciso, por exemplo, o que é muito comum, na maioria, por exemplo, imagina que acabaram uma relação. Estão todas bem mal, mas tipo, nunca mostram essa parte fraca. Elas dão sempre a mostrar que tipo, estão bem bem, às vezes até tiram sempre a dizer que estão a curtir com os amigos, as caras estão em casa, mas põe ali um ambiente para a pessoa pensar que está tipo tudo bem. Gestos. Eu não sei, gestos. Sim, esse é capaz de ser assim o mais provável. Não sei. Eu acho que elas nunca dão a parte fraca mesmo quando estão mesmo mal. Ok. Acho que é capaz de ser a principal característica forte. Acho que sim. Alguma pergunta mais? Agora sim, então qual é que tu achas que é a maior fragilidade de uma mulher? Eu acho que a maior fragilidade é tipo, quando tocam em alguém perto dela, e ela tipo, acho que sim. Eu acho tipo as garras, eu acho principalmente se for uma mulher que já tem filhos. Seja tipo Eu alguém acho da que família, alguém que toca nos namorados. filhos é uma coisa mesmo má. Yeah. Seja tipo alguém tipo amigo, namorado, família, acho que tipo ela põe logo aquele instinto de proteção. Que tipo de comentário é que achas que uma mulher nunca devia ouvir? Tipo comentários do género, por exemplo, se uma pessoa for mais feia, olha a gorda, ou se por exemplo se usar óculos, olhar a caixa de óculos, tipo, porque não é bem. Eu acho que a pior de todas é, por exemplo, quando comparam, por exemplo, uma mulher, só porque pá, se vestiu assim um bocadinho mais. Sim, ou por exemplo é um bocado mais magra e fica melhor uma certa roupa do que outra tipo, que se... imagina, veste, por exemplo, tinha um decote um bocadinho maior, mas ninguém anda assim todos os dias, mas naquele dia apeteceu-lhe. Na cabeça Com das uma outras mini pessoas saia, ela tipo, já já é é tipo logo uma mulher rodada. da vida, já Exato. é... Mesmo quando se for um homem lá tipo todo nu, já é tipo ganda macho. Qual é que achas que é a maior prova de amor que um homem pode dar a uma mulher? Ou uma mulher ou uma mulher, pronto, aqui nós não estamos a fazer distinção, né? Sim, nós apoiamos os dois casos. Claro. A maior prova que pode dar, eu acho que é tipo, é mesmo tipo, não ter vergonha da pessoa e aceitá-la como ela é. Tipo, e provar isso todos os dias, claro, tipo, é muito giro as surpresas, essas coisas todas menorzinhas da relação, mas acho que se isso também não existisse, também não seria assim tão grave. É tipo, não sei, eu acho que é mais, sei lá, as palavras, tipo, gosto muito de ti, és bem importante para mim, tipo, esse tipo de coisas. Mas, bem, isto é um bocado crítico porque eu não estou a lembrar assim nada na hora. Deixa-me pensar em animais. Qual foi a coisa que alguma mulher, tipo, a mulher pode ser tipo familiar, amiga. Ok. Qual é que foi a coisa que uma mulher te disse que tu mais gostaste? Uma coisa que uma mulher disse que eu mais gostei. Acho que deve ter sido pai e tenho bem orgulho em ti. Eu ia dizer isso também. Acho e a pior coisa? A pior coisa que uma mulher já me disse. Quer dizer, isto sabendo que é uma mulher, porque há aí muitos anónimos que não sabes. A pior coisa que uma mulher já me disse. Se não te lembrares, passa à frente. Por acaso agora não me está a vir nada à cabeça, não. Também acho que não. A pior coisa que uma mulher já me disse. Não estou a lembrar, sinceramente. Por acaso não estou a ver. Agora, qual é que achas que tipo deve ser a reação, por exemplo, de uma mulher quando é comparada à ex do seu atual namorado? Ok. Olha, eu primeiro, tipo, não gosto nada dessas cenas de comparar. Acho que isso é bem ridículo porque cada pessoa é única e já tínhamos dito isso noutros vídeos. Cada pessoa tem a sua história de vida, cada pessoa reage de maneira diferente, cada pessoa tem a sua personalidade e se ela é assim, por algum motivo é. Concordo. Mas, por exemplo, se me acontecesse isso, por exemplo, imagina, do meu atual namorado, imaginando, né? Em comparasse com a ex, eu primeiro ia dizer que não gosto dessas comparações. Depois, se ele supostamente está a comparar e se supostamente coisa, então é porque se calhar eu também não esqueceu outra definitivamente e se calhar tentava tipo, ter uma conversa com ele a perguntar. Sim, até porque se não resultou com a anterior, por algum motivo foi, porque se nós fôssemos todos iguais, né? Eu tentava explicar se ele fosse igual à anterior dele, as coisas não iam resultar, portanto acho que ia ter uma conversa um bocado séria com ele sobre isso. Concordo. Pronto, acho que... Sim. Pronto, e este foi o vídeo. Esperemos muito que vocês tenham gostado. Podem deixar aqui perguntas, assim, se quiserem que a gente responda mais ou menos nesta vibe de tag sobre mulheres. Ou também podem deixar aqui perguntas ou sugestões. Sim, podemos fazer o dos homens. Tipo, sim, também podemos fazer o dos homens, também pode ser. Mas pronto. E pronto, chegamos ao final do vídeo. Esperemos que vocês tenham gostado. Até ao próximo vídeo. Tchau!